Agora a gente está chegando na nossa 10ª aula e para essa aula que a gente tem hoje, nosso propósito é tratar sobre os pronomes. Primeiro a gente vai falar sobre os pronomes no português, como é o nosso costume, tratar primeiro as questões no português para poder transferir para o grego, esses conceitos, essas ideias. E hoje o conceito que a gente vai trazer sobre os pronomes em português, ele é um tanto diferente, é uma abordagem um tanto diferente do que você já possa ter visto, porque a gente vai mostrar que dentro do português a gente tem o que nós poderíamos chamar de resquícios de casos, ou seja, é como se no português restasse um pouco do que havia no latim, a língua que originou o português. No latim havia um sistema de casos. No português nós não temos, mas quando a gente olha para os pronomes, principalmente para os pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, a gente vai ver que eles trazem na sua forma resquícios do que seria o acusativo, ou seja, o objeto direto, o dativo, o objeto indireto, e o nominativo, ou seja, a ideia de sujeito ou predicativo do sujeito. Mas isso tudo a gente vai ver hoje e a gente vai ver como a gente pode relacionar isso com o grego. E essa abordagem vai mostrar para a gente que os pronomes, dentro dos seus casos, são bem mais simples de serem tratados se a gente olhar dessa forma. Então, espero que você siga comigo. A gente vai tratar hoje também sobre os paradigmas desses pronomes no grego. E, por fim, a gente vai tratar sobre a ideia de eles estarem na primeira e na segunda pessoa. Hoje nós não vamos tratar da terceira pessoa, isso é o assunto da próxima aula. Nós vamos tratar hoje sobre a primeira e segunda pessoa, ou seja, eu e tu ou você, a gente vai falar sobre isso também. Mas dentro disso também a gente vai falar sobre o vocabulário, como a gente tem utilizado sempre como de costume. Então, espero que você siga comigo, que Deus nos abençoe. Vamos começar lendo esse texto. Sou Felipe, estudo grego. O grego é importante para a vida ministerial. É o grego que ajuda com as pregações. Eu gosto do grego porque sem o grego seria difícil tomar conclusões para as pregações. As pregações são difíceis de preparar, mas se tivermos o grego como auxílio para as pregações se tornarão um pouco mais fáceis de preparar. Bom, você deve ter percebido que esse texto está bem estranho. E a forma da gente perceber a estranheza desse texto é justamente perceber as suas repetições. Por exemplo, sou Felipe, estudo grego, o grego é importante para a vida ministerial. Até aqui tudo bem, mas é o grego que ajuda com as pregações, mas ele já repetiu grego 2 vezes e mais uma vez é o grego que ajuda com as pregações, mas tudo bem, vamos deixar até aqui. Gosto do grego porque sem o grego seria difícil tomar conclusões para as pregações. Então fica estranho assim. Talvez a gente pudesse mudar aqui, gosto do grego porque sem ele seria difícil tomar as conclusões para as pregações. E nós poderíamos também mudar aqui, estudo grego, ele é importante para a vida ministerial. É o grego que ajuda com as pregações. Eu gosto do grego porque sem ele seria difícil tomar conclusões para as pregações. E olha aqui, as pregações são difíceis de preparar, mas se tivermos o grego como auxílio para elas, as pregações se tornarão um pouco mais fáceis de preparar. Certamente nós teríamos muitas mais coisas a mudar aqui para tornar esse texto um pouco melhor. Mas você percebeu que somente com a mudança em ele e elas já tornou o texto um pouco mais fluido, com uma melhor coesão, se a gente pudesse falar dessa forma. Então, como nós vamos tratar agora de pronomes, a gente está vendo agora como eles são importantes e a gente os usa mesmo sem perceber a importância deles. Então essa era a ideia do português para os pronomes, mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que você precisa saber sobre o pronome é que o pronome substitui um substantivo, certo?
Então, um pronome pessoal, ele substitui um substantivo que se refere a uma pessoa, por isso seu nome é pessoal. Por exemplo, nós temos aqui, Charles Spurgeon foi um grande pregador. Charles Spurgeon era um pastor batista. Charles Spurgeon era conhecido como o príncipe dos pregadores. Como nós poderíamos melhorar esse texto? Nós podemos mudar aqui as palavras Charles Spurgeon, que são substantivos próprios, e nós podemos tirar isso, Charles Spurgeon, e colocar ele. Era um pastor batista e também ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Você percebeu que melhorou um bocado a frase como da frase anterior. Por quê? Porque nós substituímos um substantivo próprio, no caso aqui Charles Spurgeon, esse nome e sobrenome dele, para o pronome ele. E isso faz com que esse ele seja um pronome pessoal, porque substitui um substantivo próprio nesse caso, que se refere a uma pessoa. Bom, ainda sobre isso, eu preciso falar que o número e a pessoa do pronome são determinados pelo seu antecedente. Por exemplo, Min não gostaria de comer. Isso não faz sentido para a gente. Por quê? Porque não está havendo concordância. Nós não usamos Min não gostaria de comer. Nós usamos eu gostaria de comer. Porque em eu gostaria de comer, eu faz o papel de sujeito. Então, dependendo de como isso está na frase, eu coloco eu e não mim. Por exemplo, todos na sala estudam grego. Nós é os cara. Qual é o problema dessa frase? Bom, tem muitos problemas, né? O primeiro deles é que se nós estamos utilizando aqui um pronome, nesse caso um pronome pessoal, nós temos aqui os cara. Os é plural, então nós também temos que melhorar aqui caras. Nós temos também que melhorar aqui somos os caras. Nós não podemos colocar nós é. Nós somos os caras. E assim a gente melhoraria essa frase, tendo uma concordância de número e de pessoa do pronome, dependendo do que está depois dele na frase e até antes dele. Bom, então a frase ficaria: nós somos os caras. Um outro problema com essa frase é porque quem estuda grego não é o cara. Faltou aqui também humildade. Se você estuda grego, você só teve a graça de Deus de poder chegar a um conhecimento além do que outras pessoas. Então você precisa utilizar isso para a glória de Deus e não ficar se gabando disso. Essa era a dica de hoje. Vamos para o próximo slide. Ainda sobre os pronomes no português, a gente precisa lembrar agora sobre como funcionam as pessoas dos pronomes pessoais. Então a gente tem aqui a primeira pessoa. A primeira pessoa no português é aquela pessoa que fala. Isso funciona no grego também. Ou seja, sou eu ou nós. São aqueles que estão falando. Ou seja, eu aprendo grego, eu sou a pessoa que está falando. Ou nós estudamos a língua helênica. Nós também são as pessoas que estão falando nesse momento. Então é essa a ideia. A segunda pessoa é aquela pessoa ou aquele com quem se fala. É aquele interlocutor a quem eu estou me referindo naquele momento. Por exemplo, tu e vós. Tu estudas a qualquer hora. Vós, porém, sois raça eleita. Aqui a ideia é de que eu estou me referindo especificamente àquela pessoa a quem eu estou vendo, com quem eu estou conversando. Não necessariamente vendo, mas é um interlocutor direto. Tu e vós são as formas de nós tratarmos assim. Já a terceira pessoa é aquela pessoa, aquele de quem se fala, ou seja, ele, ela, eles e elas. Por exemplo, ele memoriza o vocabulário. Então, ele
memoriza o vocabulário. Ele é aquele de quem eu estou falando, não é a quem eu estou me referindo, como o tu, como um referir-se direto a quem eu estou apontando e conversando com essa pessoa, me referindo a ela. Não, eu estou falando de outra pessoa. Então, não é com quem se fala, mas de quem se fala. Aqui está a questão. Com quem e de quem. Aqui está a diferença. Portanto, ele memoriza o vocabulário. Eles estão aprendendo os pronomes. Também é aquele de quem se fala. Essas são as três pessoas no caso do português. Primeira, aqui é a primeira do singular, a primeira do plural, segunda do singular, segunda do plural, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. E você pode estar se perguntando, e o nosso você? O você é uma questão diferente, certo? Por isso que eu coloquei aqui como uma observação. Vamos lá falar sobre o você. O você, por exemplo, na nossa frase aqui, você aprende estudando. Se eu falo você, eu estou falando aquela ideia da segunda pessoa, ou seja, é com quem se fala. Eu não estou falando de alguém, não sou eu, não é a pessoa que está falando, é aquele com quem eu estou falando. Então, é você. Nesse sentido, você se referiria à segunda pessoa, certo? Mas no português, a concordância do você está relacionada à terceira pessoa. Por exemplo, não é você aprendes, por exemplo. Não, é você aprende. Por quê? Porque no português a concordância do você vai estar relacionada à terceira pessoa do singular. Mas e com relação ao grego? A gente vai falar depois sobre isso, mas isso é importante você saber porque isso vai fazer uma diferença mais lá na frente. Mas a princípio, lembre primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, aquele que fala, segunda, com quem se fala e terceiro, de quem se fala. Para falar agora desses pronomes, eu trouxe aqui para a gente uma tabela um pouco diferente daqui, talvez aqui você já tenha visto. Essa tabela mostra para a gente que no português a gente também tem uma espécie de sistema de casos. E qual seria esse sistema de casos em português? Se a gente percebe os pronomes, principalmente os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, a gente vê que no português a gente segue uma espécie de casos. Mas vamos perceber aqui assim, ó. Os pronomes pessoais do caso reto singular são eu, tu, ele. E do caso reto plural, nós, vós, eles. Esses pronomes pessoais do caso reto, eles têm uma função na frase de sujeito. Por exemplo, se eu quero dizer eu estudo grego, eu utilizo o pronome pessoal eu, pronome pessoal do caso reto, e não o pronome pessoal mim estudo grego. Exatamente porque mim não é um pronome que dá a ideia de sujeito, ele dá a ideia de um objetivo indireto. A gente vai já falar sobre isso. Então, se eu tenho uma forma específica de falar, que é eu, para se tratar de sujeito, então eu poderia fazer até uma relação aqui, me dizendo que os pronomes pessoais do caso reto no português, eles me trazem uma ideia de sujeito, então eles seriam mais ou menos como o nominativo no grego. Outro exemplo para a gente. Nós temos os pronomes possessivos no português também. Os pronomes possessivos são meu, teu, dele e dela. E no caso aqui, nós, vós, desculpe. E no caso aqui, nosso, vosso, deles e delas. Bom, se nós temos um pronome para indicar posse no português,
Então, a gente tem a ideia aqui, se o sujeito me dá uma ideia de nominativo, o possessivo, os pronomes possessivos vão me dar a ideia então de genitivo. Por quê? Porque eles indicam posse. Seria literalmente ao invés de meu carro, seria o carro de mim. Mas nós não utilizamos assim, nós utilizamos um possessivo. Então seria a ideia de genitivo no português. Por exemplo, nós temos objeto direto, os pronomes objetivos diretos no singular e no plural. Por que eu chamei de objetivo direto? Essa linguagem não está no português, na gramática. Mas é só para a gente entender que, por exemplo, nós temos o me, o te e o e a, por exemplo, e também o nos, vos e os e as. Por exemplo, na frase ele me ensinou. Ele me ensinou. Quem ensina, ensina alguém, certo? Quem ensina, ensina alguém. Ele ensinou quem? Ele me ensinou. Me é o objeto direto. Ou seja, quando eu tenho a palavra me, o pronome me, ou te, ou ele te ensinou, ou ele o ensinou, ensinou a ele, ou ele a ensinou, ele ensinou a ela, nós temos um objeto direto. E é assim que a gente que funciona no português. Por isso tem aquela ideia de eu vi ela. Eu vi ela está errado. Mas por que está errado? Não só porque vi ela é uma palavra que parece que significa outra coisa, mas porque nós não utilizamos os pronomes do caso reto, como a gente já viu aqui, eles funcionam como sujeito, e aqui não é o sujeito é eu. Na verdade, é eu a vi. Por quê? Porque se ela é objeto direto, então qual é o pronome que eu utilizo para falar em objeto direto? O e a. Como é ela, é a. Então é eu a vi. Passando aqui para o objeto indireto, os pronomes objetivos indiretos. Então, rapidamente aqui, desculpe, nós temos aqui objeto direto. Qual seria no grego? Nós seríamos, então, o acusativo. E aqui os objetivos indiretos no singular, mim, ti, ele e ela. E os objetivos indiretos no plural, nós, vós, eles e elas. Por exemplo, ele entregou algo a mim. Ele entregou o pacote para mim. Se eu tenho uma preposição, essa preposição aqui para, então isso está querendo me dizer alguma coisa. Se eu tenho uma preposição aqui, o que vem depois da preposição, nesse caso, vai ser o objeto indireto. A gente não diz ele entregou o pacote para mim, certo? A gente diz ele entregou o pacote para mim. A gente não diz ele entregou o pacote para eu. A gente diz ele entregou o pacote para mim. Isso é objeto indireto. Então, se a gente for transformar isso em casos, isso aqui seria então o dativo. E isso funciona para o plural também, certo? Aqui nós, vós, eles e elas, como a gente pode ter também no português. Então, nós temos aqui um exemplo. A professora entregou a nota do aluno para os pais. Se a professora... Quem entregou a nota do aluno para os pais? A professora. Então, ela é o nosso sujeito. Então, se ela é sujeito, eu utilizo esse aqui, ó.
ela. Por quê? Porque os pronomes pessoais do caso reto são os que me dizem que são sujeito. Então, ela entregou a nota do aluno. Como é que eu vou transformar do aluno em pronome? Eu tenho aqui a nossa preposição de. De é palavra-chave de um caso que a gente já passou, que é aquele que diz a ideia de posse do aluno. Possessivo, meu, teu, dele, dela. Então, ela entregou a nota dele para os pais. Para os pais, se eu tenho uma preposição aqui, o que vem depois da preposição, nesse caso, vai ser o quê? Objeto indireto, pessoal. Objeto indireto. Antes da preposição, o objeto indireto. Quem entrega, entrega algo, a nota, para alguém. Os pais, eu tenho que transformar num pronome que me indique que ele é objeto indireto. Então, nós temos aqui no português, que é nós, vós, eles e elas. Então, eles e elas, no caso aqui eles, porque os pais, para eles. Aí você pode me perguntar, mas Felipe, aqui tá igual, nós, vós, vós, eles, elas. Como é que vai ser igual? Como é que eu vou saber? A gente já viu que no grego também nós temos nos paradigmas formas iguais de formar os pronomes e os substantivos, e a gente vai ver nos verbos também. Então, é normal que nós temos formas iguais para funções diferentes nas línguas, e isso não é diferente no português. Então, isso vai tudo depender do contexto. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esses pronomes, tanto os pessoais do caso reto como os do caso oblíquo, que foram esses que nós passamos aqui, nos, vos, os, as, esses e outros também, mim, isso mesmo, mim, ti, ele, ela, são pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes, reto e oblíquo, nos dão essa ideia de casos aqui. Eles vão nos indicar função sintática a partir da sua forma. Por exemplo, nos é uma forma diferente. Nos me diz que é objeto direto. Então, isso é uma espécie de caso. O caso é isso. O caso é uma forma específica da palavra que me diz que ele tem uma função sintática específica também. Por exemplo, eu entrego a minha nota para ti. Como é que eu posso transformar isso em um pronome? Eu entrego a minha nota. Quem entrega, entrega algo. Então, a minha nota vai ser objeto direto. Qual é o pronome que me diz que é objeto direto aqui, pessoal? No caso, a minha nota vai ser ele ou ela, né? Terceira pessoa. Ele ou ela. Só que é objeto direto, então eu venho para cá, objeto direto. O e a. Então eu entrego-a para ti. Essa é uma forma de perceber, é uma forma um tanto diferente, eu reconheço, mas é para mostrar que no português as coisas funcionam nesse ponto bem semelhantes ao grego. A gente vai passar agora para as formas em que o grego aparece com o seu pronome. Então vamos aqui. Nós temos a primeira pessoa e a segunda pessoa. A gente também vai falar sobre a terceira pessoa, mas não nesse momento. Então percebam aqui o nominativo singular ego. Então Jesus disse ego eimi, eu sou. Então aquelas declarações eu sou. A segunda pessoa é su. Então nós temos aqui ego, primeira pessoa, vai significar então assim, eu. E a segunda pessoa vai significar tu. No genitivo singular, genitivo, lembrem, tem ideia de posse. Então, mu
vai ser o nosso possessivo. Mu vai ser o nosso possessivo. Meu. E su também o possessivo, que vai ser teu. Percebam aqui que nós temos esses com acento aqui, o primeiro si, mas os outros não tem, somente esses aqui do lado. Quando eles aparecem como esses aqui, eles são o que a gente chama de formas enfáticas. Eles aparecem quando você quer dar uma força maior a um contraste ou algo semelhante. Então você usa esses aqui do lado direito, tanto emu, emoi, emé e su, só e sé com acento, certo? Mas para o nosso princípio aqui, lembre-se desses que estão aqui do lado, isso também vai lhe ajudar muito. O dativo singular, dativo é objeto indireto, ou seja, aquela questão quando vem com a preposição, um objeto que vem com preposição. Então, moi a gente pode lembrar de, por exemplo, para mim. Vou colocar aqui para mim, lembrando a preposição e lembrando um pronome português que ajude para a gente lembrar que é objeto indireto. Soi, então, com o para, será para ti. O acusativo singular, quando nós falamos da última vez, objeto direto no português, me, nós utilizamos então me. Ele me entregou. Se, então, será ti, com e, certo? A ideia de eu te amo. Então, o te, ele é um objeto direto nessa frase. No plural, nós temos remeis, remon, remin e remas. Remeis, rimon, rimin e rimas. Você percebe aqui que a única diferença que você tem está nessa primeira forma aqui. Rimeis, rimon, rimin, rimas. Mas o restante você percebe que é igual. Rimeis, mon, min, mas. Meis, mon, min, mas. Então, bem semelhante. Vamos à tradução então. Nominativo plural, quando vem com ideia de sujeito ou nominativo do sujeito, nós. Genitivo plural, ideia de posse, nosso. Dativo plural, ideia de objeto indireto, então, para nós. Acusativo plural será então nos. Deus nos ama. É essa a ideia aqui. Aqui então, vós, quando vier com ideia de sujeito ou predicativo do sujeito, ou seja, quando for nominativo. Rimon, possessivo, será vosso. Rimin será para vós. E rimas será vos. Eu vos saúdo. Essa ideia de objeto direto. Então, essas foram as formas que a gente viu. Percebam também que aqui também nós temos uma diferença. Somente nessas outras partes aqui nós temos mu, moi, mé e aqui nós temos su, sói, sé. A diferença é somente no mi. Mas o restante aqui, u, oi, é e su, sói, sé, o restante aqui é igual. Então nós temos a diferença aqui, ego e su, eu e tu, e mu, moi, mé, su, sói, sé. Você pode memorizar assim. Ego, mu, moi, mé, rimeis, momimas. Su, su, sói, sé, rimeis, momimas. E ainda com relação aos pronomes, vamos aqui para as questões que a gente vai falar das suas funções, né? Então, o pronome no grego ele vai funcionar de modo semelhante ao português. Como assim? O seu caso é determinado pela sua função na frase. Então, dependendo do que o pronome tem de função na frase, esse então vai ser o seu caso.
Além disso, o seu número é determinado pelo seu antecedente, ou seja, aquele a quem ele se refere. Ele vai ser singular ou plural, dependendo se aquele a quem ele se refere estiver no singular ou no plural. Ou seja, se eu digo eu e você, o pronome que vai substituir esses substantivos, eu e você, será nós. Por quê? Porque nós temos dois pronomes aqui, se referindo a duas pessoas, então vai precisar estar no plural. Então, depende do que antecede o pronome para nós falarmos do seu número, se é singular ou plural. Lembrando também que primeira e segunda pessoa do singular e do plural também não tem gênero, ou seja, Egomu Moimé e Su Soisei, bem como os outros, eles não têm gênero. Assim como no português, nós também não temos. Eu é para masculino e feminino. Tu vai ser masculino e feminino. Vós, masculino e feminino. Então, nesse sentido também você não precisa se preocupar com os gêneros. Outra questão a tratar aqui, então, será as nossas traduções aqui, para a gente colocar isso aqui em prática. Por exemplo, eu tenho Egoemi re rodós kai re aletheia kai re zoe. Vamos aqui então. Nós temos ego, e eu já falei que ego tem a ideia de sujeito, porque ele está no nominativo. Ego, então, vai significar eu, porque tem função de sujeito ou predicativo de sujeito na frase. Passando aqui para a nossa frase, então, ego vai significar eu. Emi, nós já passamos por esse verbo, é o verbo sou, então, eu sou. Então você já começa a perceber que tem algo semelhante que você já possa ter visto. Rodós, você lembra de rodovia? Rodós significa caminho. Então, eu sou re-rodós, o caminho. Kai significa e. Re-aletheia. Aletheia significa verdade. Então, eu sou o caminho e a verdade. Kai, mais uma vez, e re-zoe, a vida. Então, acento aqui, faltou. Então, viram aí. Ego, emi, rei, rodós, kai, re, aletheia, kai, re, zoe. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, vocês comigo já estão aqui traduzindo o Novo Testamento. Que beleza. Rei, egnocate me, kai, ton patera mu, gnosis the. Ei. Vamos aqui. Ei significa se. Já posso adiantar para você. Se. Egnocate é um verbo e eu já vou adiantar para você que ele vai significar se conhecesseis. Mas o me, vocês lembram que vai significar objeto direto, porque está no acusativo. Então será me. Se me conhecesseis, ou seja, nós temos aqui um objeto direto. Kai tem o sentido de ir, mas também tem o sentido de também. Então, se me conhecesseis, também. Ton patera, o pai. Patera significa pai. Mu. Mu, vamos aqui. Mu significa meu, é o possessivo. Então, o pai meu, vamos colocar literalmente, o pai meu. Se me conhecesseis, também o meu pai conhecerias. Talvez a gente poderia traduzir assim.
Não, desculpe, gnoseste está no futuro, então me conhecerás. O pai meu, desculpe aqui, conhecerás. Vós conhecereis. Ok. Então aqui, se me conhecesseis, também o Pai meu conhecereis. Ou seja, aqui nós teríamos que inverter o meu Pai e então nós teríamos a ideia completa da frase. Isso eu mostrei pra gente, para nós vermos aqui se ego tem sentido de sujeito, então você vai torná-lo um sujeito aqui, eu, nos mostrando essas funções aqui, determinado pela sua função na frase. Então, se a sua função é de sujeito, ele vai ser nominativo. Se a sua função é como aqui, objeto direto, então ele vai ser acusativo, me. Se a sua função é possessivo, então ele vai ser genitivo, meu, e assim sucessivamente. Vamos aqui então para o nosso vocabulário. Nós temos adelphos, é uma palavra bem constante, frequente no Novo Testamento. Adelphos significa irmão. Aner significa homem ou marido, mas você pode pensar também em andros. Andros talvez seja algo mais semelhante para você. O seu genitivo de aner, andros, é a palavra homem. Você pode pensar talvez em andrógeno. São seres que têm características masculinas e femininas. Andro e geno, a ideia de masculino e feminino. Eclesia significa igreja ou assembleia, dependendo do seu contexto. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, eclesia. Elpis significa esperança, e o seu genitivo será elpidos. Exo significa sem, quando ele tem a ideia de advérbio, mas quando ele é preposição, ele vem com o genitivo e significa fora. Epi significa sobre, com o genitivo, com o dativo significa na base de, e com o acusativo vai significar em ou contra. Remeis, nós já passamos por ele, significa nós. Thelema significa vontade, e o seu genitivo será thelematos. Idé significa eis, e idu também, eis, aparecem várias vezes no Novo Testamento. Kalos significa bom ou belo. Meter significa mãe, se pater significa pai, meter significa mãe. Udé significa e não, ou nem. Pater, como eu já falei aqui, ou patros, significa pai. Para esse aqui, você pode lembrar, por exemplo, de patriarca. Se patriarca vem justamente da palavra patros, ou patrono, né, também. Pistes e pisteos, que significa fé ou crença. Você pode pensar em epistemologia, a ideia de fé, de crer, de conhecimento. Hidor e hidatos significa água. Rimeis, passamos por ele, significa voz. Fos ou fotos vai significar luz. Então você pode lembrar de foto, a ideia de luz. Haris ou haritos também significa graça. É uma bela palavra do Novo Testamento. E rode significa aqui. Então você acompanhou comigo aqui a 10ª aula. Foi uma aula que a gente tratou sobre os pronomes da primeira e da segunda pessoa. Você deve lembrar que a gente falou sobre o ego,
E então nós falamos sobre o genitivo, dativo e acusativo. No caso de ego, seria ego, emu, emoi, emé. E no caso do su, que é o tu, seria su, que é o tu no nominativo. E então o genitivo, dativo e acusativo seriam su, soi, se. Bom, a gente falou também no plural, e no plural nós temos remeis, remon, remin, rimas, genitivo, dativo e acusativo. E também nós temos o plural da segunda pessoa, que é rimeis. Lembra que a diferença é só de um eta para um y. E então nós temos rimeis, que é vós, e então rimeis, remon, remin, remas, ou como a gente falou, mon, mi, mas. Então com isso a gente falou sobre esses dois paradigmas que são extremamente necessários, já que os pronomes são tão utilizados na nossa língua e também assim no Novo Testamento grego. A gente falou também sobre o vocabulário e você deve lembrar também que a gente tratou sobre aquela abordagem diferente, que eu espero que você fique ligado quando a gente usa no português aqueles pronomes oblíquos, são resquícios do que a gente tem dos casos no português. E isso também facilita a nossa vida, já que a gente percebe que o português não é tão assim diferente do grego como a gente poderia imaginar. Mas, se você achou isso um tanto complicado, um tanto difícil, fique tranquilo. Se você quiser, pode olhar de novo a aula. Busque também na gramática sobre pronomes pessoais, sobre o caso reto, o caso oblíquo. Mas tudo isso vai, mais uma vez, como uma questão de prática. Quanto mais você perceber no grego, você vai ver que a sua prática vai ditar a sua fluência no texto. E todos esses pronomes e esses casos vão parecer mais simples do que a gente imagina. Mas como eu digo, depende da prática, depende de você, dos seus exercícios. Mas eu espero que você esteja seguindo comigo e que a partir disso também, a partir da sua prática, você consiga realmente ter essa fluência. Então, isso depende de você, de mim depende de passar o conteúdo. Espero que você esteja gostando disso e até a próxima aula.